Boa tarde, meus amados irmãos, entrando aqui para mais uma vez trazer o pão do céu. É o pão que nos alimenta a alma e o espírito. Amém? E que nos fortalece. Eu espero que nessa tarde, meus amados, Deus possa falar tremendamente aos nossos corações. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos entrando aí, coloque seu nome para oração. Deixa aí o seu pedido de oração, que nós vamos estar aqui unindo, no final dessa pregação, unindo a nossa fé para mandar todo o mal embora da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor Jesus, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 23 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. A morte do rei do Egito. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão. Quer dizer, eles gemiam. O sofrimento era tão grande e terrível que eles gemiam. Eles gemiam. Sofriam demais. E por não suportarem esse sofrimento, eles clamaram a Deus. E clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Por que que eles clamaram? Porque eles estavam ali sendo o quê? Escravizados. Sendo escravizado ali pelos egípcios. O rei havia morrido e a servidão só aumentou. Só aumentou com a morte do rei. Só aumentou mais ainda. Né? Que era muito grande. O jugo era tão grande, o sofrimento era tão grande sobre os filhos de Israel, que quando eles clamaram ao Senhor, por causa desse jugo, por causa dessa escravidão, por causa desse fardo pesado que eles estavam levando, diz a palavra de Deus que o seu clamor subiu a Deus. E por causa da sua servidão. Versículo 24. E ouviu Deus o gemido. Veja, eles clamaram por causa da escravidão, do jugo, que era feroz, que era cruel sobre eles, né? E foi por causa da servidão deles, do jugo deles, do sofrimento deles, que o seu clamor foi ouvido pelo Senhor. Foi ouvido por Deus. Aí diz, ó, versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, a sua dor, o seu sofrimento. E lembrou-se, veja, que quando Deus ouviu o clamor do povo, por causa do seu sofrimento, por causa do jugo, por causa da sua dor, Deus se lembrou do pacto, da aliança que ele havia feito. Com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Meu amado, Deus não se esquece das alianças que ele faz, que ele tem, da aliança, né? E das alianças que ele faz com o seu povo. Ele não esquece. Deus havia feito uma aliança com Abraão, de que a sua descendência seria bendita nesta terra, que seria numerosa nessa terra. E que ele seria pai de muitas nações. Deus não esqueceu da aliança que ele havia feito com Abraão. E aqui o povo que estava no Egito era descendência de Abraão. Era descendência de Abraão. Deus não ia deixar ali o mal triunfar sobre ele. O mal prevalecer na vida deles, não. Quando eles clamaram, o clamor foi ouvido pelo Senhor. Porque Deus viu o jugo, o sofrimento que o seu povo estava passando. E ele lembrou da aliança. Como Deus tem lembrado, meu amado, das promessas que ele tem feito a você. Talvez você esteja que nem o povo de Israel, levando sobre você um jugo que não é o de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o jugo de Deus, ele é leve, ele é suave. É um jugo que nós podemos suportar.
podemos suportar. Mas o jugo que o diabo nos impõe é insuportável. É um jugo cruel. É uma escravidão cruel. E Deus, nessa tarde, Ele está lembrando a você do que Ele lhe prometeu, das promessas que Ele tem feito na tua vida. E pode ter certeza que se você clamar, Ele vai te ouvir. Porque Ele conhece a tua vida. Ele sabe as lutas que você tem enfrentado. Ele sabe as humilhações que você tem suportado. Ele sabe as afrontas que você tem suportado. Ele conhece a nossa dor. Mais do que qualquer outra pessoa, Ele conhece a nossa dor, o nosso jugo, aquilo que está vindo sobre a nossa vida. Mas Ele está aqui nos falando nessa tarde, que Ele lembra da aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac e Jacó. E nós somos a descendência, nós somos os filhos de Abraão pela fé. Os filhos de Abraão pela fé. Nós somos. E Deus quer nos tirar deste jugo para que nós venhamos habitar numa terra boa que mana leite e mel. Aí diz mais a palavra de Deus. E atentou Deus, e ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto, quer dizer, da sua aliança, do seu pacto, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel e reconheceu-os Deus. Veja, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus lembrou da sua aliança, do seu pacto feito com Abraão, com Isaac e Jacó. E Deus conheceu o seu povo. Deus quer nos conhecer, meu amado. Deus quer nos conhecer como nós o conhecemos. Deus quer nos conhecer. Conhecer o quê, evangelista? Conhecer as nossas lutas, as nossas dificuldades, a nossa vida. Ele quer conhecer. Veja que Deus só pôde conhecer aquele povo de Israel e lembrar da aliança que ele havia feito com Isaac, Jacó, né? Com Abraão, Isaac e Jacó, quando o povo clamou. Quando você se coloca na presença de Deus, quando você expõe a Deus a sua luta, a sua necessidade, quando você lança sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, tudo aquilo que está tirando o teu sono, roubando a tua paz, quando você se volta para Jesus, quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. E tira de sobre nós todo o jugo, tudo aquilo que está sendo pesado para nós, que está nos escravizando, seja na família, seja na saúde, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. Quantas vezes a pessoa está debaixo de um jugo? É só condenação. Mas Deus quer ouvir a nossa oração. Ele quer nos conhecer. E como eu me faço conhecido para alguém? Quando eu busco intimidade com essa pessoa. Quando eu me volto para essa pessoa. Quando eu procuro ter um relacionamento com essa pessoa. Aí eu conheço essa pessoa e essa pessoa me conhece. Muitos dos filhos de Deus, muitas vezes estão como o povo de Israel, há 40 anos no Egito, debaixo de uma servidão, debaixo de um sofrimento, debaixo de uma humilhação, debaixo da miséria, debaixo da enfermidade, sendo humilhado pelo diabo, sendo pisoteado pelo diabo. E muitos não estão a fazer o que o povo de Israel fez. Diante daquele jugo, clamaram a Deus. Muitos não estão buscando ao Senhor. Estão acomodados
acomodados diante da miséria, diante da derrota, diante da enfermidade, diante do fracasso, diante das humilhações, estão acomodados, achando que é provação de Deus, achando que é assim mesmo. Não, meu amado, não devemos nos revoltar contra as pessoas que nos humilham, nos colocam para baixo, querem o nosso mal, não. Mas nós devemos clamar a Deus. A palavra de Deus diz, clama a mim no dia da tua angústia e eu te ouvirei. E depois vai fazer o quê? Deus vai agir. Porque quando Deus ouve o nosso clamor, ele age em nosso favor. E nós vamos fazer depois que Deus agir. É vitória. E com certeza nós vamos glorificar. Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus começa a anunciar coisas grandes. Nos mostrar coisas grandes. Coisas cuja base é firme. Cuja base é verdadeira. É fiel. Amém? Nós precisamos despertar. Deus quer que nós venhamos ser conhecidos por Ele. Aí diz mais, né? Versículo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Quando Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus foi ali e se manifestou ali, apareceu ali numa sarça de fogo ardente. Para quem? Para Moisés. E diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Veja, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor, veja que Deus viu, e vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, brandou. Deus brandar quer falar. Deus falou. Né? Brandou Deus a ele. Quer dizer, Deus falou. Do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 5. E disse: não te achegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Veja, Deus estava ali, se manifestando ali a Moisés. Estava ali se manifestando a Moisés. Mas ele brandou com alta voz ali para Moisés: Moisés, não te achegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás a pisar é terra santa. Quer dizer, a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava ali. Aí ele disse mais, não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Veja como Deus se apresentou ali a Moisés. Moisés não conhecia Deus. Ele disse, mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós vimos lá que Deus lembrou, ouviu o clamor do seu povo e lembrou da aliança. Feito a quem? A Abraão, Isaac e a Jacó. E aqui com Moisés, ele se apresentou também a Moisés. Fez missão de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Novamente, ele lembrou ali a Moisés. Aí disse mais, né?
E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente, veja o que Deus diz, tenho visto atentamente. Deus estava vendo atentamente o sofrimento do seu povo. Como Deus está vendo o meu sofrimento, o teu sofrimento, a tua luta, a minha luta, tudo que, as humilhações que temos sofrido, tudo Deus está vendo. Nada, meu amado, está oculto aos olhos do Senhor. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele vê todas as coisas. Ele conhece o que está na nossa mente, vê o que está no nosso coração. Ele sabe de tudo. Tanto o que estão fazendo de bom, como os que estão fazendo de mal. Tanto os que estão aí descarados, fazendo aí para todo mundo ver, como aqueles que estão fazendo as ocultas. Deus está vendo tudo. Nada está encoberto aos olhos do Senhor. Tudo ele vê. Mas, evangelista, se Deus vê o meu sofrimento, se Deus vê a minha luta, se Deus vê as humilhações que eu tenho enfrentado, se Deus vê as injustiças que têm acontecido na minha vida, se Deus vê essa enfermidade que está na minha vida, se Deus vê os meus filhos nas drogas, se Deus está vendo atentamente o meu sofrimento, vendo meu marido no braço da amante, por que ele não muda? Porque não depende do Senhor, depende de nós. Veja que Deus estava vendo a aflição do seu povo. Mas Deus estava esperando que o seu povo se voltasse para ele, se fizesse conhecido novamente do Senhor. Buscasse ali a intimidade com Deus, buscasse ali em oração a Deus, clamasse por aquela situação. A pessoa que ela está acomodada, meu amado, ela não busca a Deus. Como é que Deus vai ajudar? Como é que Deus vai reverter o quadro? Como é que Deus vai mudar a situação? Se ela está acomodada, se ela não ora, se ela não vai à igreja, se ela não crê, se ela não busca a Deus, como é que Deus vai mudar a situação dela? Como é que Deus vai pôr um fim ao sofrimento? Nós vimos que o povo de Israel não aguentava mais, eles clamaram. Quando eles clamaram, aí sim, Deus entrou em ação. Nós precisamos, meu amado, nessa tarde, despertar que essa situação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ela só vai mudar, Deus só vai operar quando nós nos voltarmos para Deus, clamarmos por Ele, colocar diante de Deus a nossa causa, levarmos até Ele as nossas dores. Ele não disse na sua palavra, não está escrito, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós? Você acha que Deus não estava vendo o sofrimento do seu povo? Estava. Você acha que Deus se esqueceu da aliança que ele havia feito com o seu povo? Não, Deus lembrou. Deus lembra, estava ali. Mas o povo precisava voltar-se para Deus. Aqui diz que quando o povo se voltou a clamar a Deus, se voltar para Deus, Deus o quê? Os conheceu. Nós precisamos, nessa tarde, irmão, deixar de ser pessoas religiosas e achar que tudo é provação, que é assim mesmo. Nós não estamos livres de passar por situações difíceis, não. Jesus também deixou escrito que no mundo nós teríamos aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Porque ele venceu e nós também vamos vencer. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por deserto, por vales. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser caluniados. Vão nos chamar de endemoniado, de perturbado, de cheio de demônio. Vão nos chamar. Vão dizer que nós não temos Jesus. Vão. Mas nós não temos que nos acomodar. Porque eu estou passando por um deserto, eu vou passar. Não, eu vou passar sim, lutando. Lutando nos pés do Senhor Jesus, confiando nele, crendo nele, sabendo que ele é poderoso para mudar minha situação. Eu não vou passar por um deserto murmurando, eu não vou passar por um deserto achando que a culpa é do diabo, a culpa é só do outro, não. Muitas vezes somos nós.
Nós precisamos despertar. O povo de Israel estava naquela condição porque se afastou de Deus. Porque não buscavam mais a Deus. Porque não procuravam ter intimidade com Deus. Não tinham. Se afastaram. Então o mal só prevaleceu sobre a vida deles. Esses 40 anos. Mas aqui a palavra de Deus diz que quando eles clamaram, Deus ouviu o clamor por causa da servidão. Por causa do sofrimento que aquele povo estava passando. Aí Deus diz também, atentou Deus para os filhos de Israel e os conheceu Deus. Por quê? Porque eles clamaram. Clamaram ao Senhor. Clame, meu amado. Nossa luta, a palavra de Deus diz, não é contra carne nem sangue. Mas nós não podemos de maneira alguma aceitar o jugo do diabo sobre a nossa vida. Não, porque o jugo de Deus é leve, o seu fardo é suave. Não, podemos aceitar o jugo do diabo dentro da nossa casa, destruindo a nossa família, roubando a nossa paz, a nossa saúde, destruindo o casamento, destruindo vida de filhos que hoje se encontram nas drogas. Nós não podemos aceitar, meus amados. Não podemos aceitar, temos que partir para cima. Como? Como, evangelista Wilca? Na direção da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. Vamos nos submeter ao que diz a palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus diz? Que com ele nós somos muito mais do que vencedores. Que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Por que eu vou aceitar a enfermidade da minha vida? Por que eu vou aceitar que Satanás destrua o meu lar? Não, minha mãe. Não. Eu tenho que me levantar contra este mal. Nós temos um fundamento que é forte. E que fundamento é esse que é forte? A palavra de Deus. A palavra de Deus é um fundamento forte. É uma base forte. Que se você se apoiar nela, você vence. Mas muitos hoje estão se apoiando em conselhos de homens. Nos conselhos de faz assim, eu fiz assim na minha casa, deu certo. Eu fiz assim com meu filho, deu certo. Não, meu amado. Tem a sua base na palavra de Deus. Essa base é forte, é firme. Jesus disse que o homem prudente, ele edifica a sua casa na rocha. Quem é prudente, quem é sábio, quem é cuidadoso, ele fundamenta a sua casa, a sua vida na rocha. Na rocha, que rocha é essa? Jesus, a sua palavra. Que não volta vazia. Que se cumpre, que é fiel, que é verdadeira. Aí ele diz mais assim, ó. Vamos ver. Versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus disse, olha, eu tenho visto. Atentamente, eu tenho tido cuidado. Cuidadosamente, eu tenho visto a aflição do meu povo. Veja mais. Que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor. Por causa dos seus exartores. Porque conheci as suas dores. Veja. Deus diz aqui no versículo 25 de Êxodo, capítulo 2, ele diz, conheceu-os Deus. Deus conheceu os filhos de Israel. E aqui ele diz, porque conhecia as suas dores. Quando o povo de Israel clamou, entrou na presença de Deus e clamou ao Senhor por socorro, por ajuda. Deus tanto os conheceu, eles fizeram conhecidos de Deus, como Deus também conheceu as suas dores. Veja, Deus conheceu duas coisas. Deus conheceu o seu povo, porque eles se voltaram para Deus, eles clamaram a Deus, como também Deus conheceu as suas dores. Deus pôde ouvir ali o que eles sentiam, as suas dores, mas Deus não estava vendo? Tá. Mas Deus não pode fazer nada se a pessoa não clamar. Tem que clamar, meu irmão. Tem que clamar. Tem que se apresentar a Deus. Tem que colocar diante de Deus a sua causa. Veja o que fez Jó. Ah, se eu soubesse onde aonde estaria o tribunal do Senhor. Eu iria até esse tribunal e exporia a ele a minha causa.
Jó estava procurando o tribunal do Senhor. Para quê? Para colocar sua causa ali diante do justo juiz. Para quê? Para que ele viesse julgar a causa dele. Nós precisamos, meu amado, como povo de Israel, despertar. Despertar. Para buscar a Deus, para nos fazer conhecidos do Senhor, para que Ele conheça, para que Ele nos conheça através do clamor, da oração, da busca, da determinação, como também para que Ele conheça também as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, o que nós estamos passando. Veja, o clamor do povo de Israel diante daquele jugo, diante daquele sofrimento, fez Deus os conhecer e fez Deus conhecer também as suas dores. E Deus não vai fazer diferente nessa tarde na sua vida. Se você clamar, meu amado, se você entrar na presença de Deus e colocar essa situação pela qual você tem passado, diante daquele que é o justo juiz, diante daquele que está vendo a sua luta, né? E nele diz aqui, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, diante daquele que vê todas as coisas, diante daqueles que sabe do seu sofrimento, mas ele quer nos ouvir, ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir o nosso clamor. Talvez o que Deus tem ouvido de cada um de nós é nossas lamúrias, é nossas murmurações, mas não o nosso clamor. Abra nessa tarde o seu coração, exponha para Deus, coloque diante daquele que pode e tem todo o poder para libertar você, para curar você, para mudar essa situação dentro do teu lar. Coloque diante dele. Diante dele. Pare, meu amado, de ficar esperando que outros clamem por você. Pare de ficar esperando que outros orem por você. Pare de ficar esperando que outros peguem na sua mão, porque está vendo o seu sofrimento, a sua dor, e saia ali puxando para ir para a igreja. Pare, meu amado. Desperte nessa tarde. Se levante, você mesmo, e vá à casa do Senhor. O povo de Israel, ninguém intercedeu por eles. Foram eles mesmos que clamaram a Deus. Não havia ali intercessor por eles. Eles tiveram que clamar. Mas clamaram quando a angústia, o sofrimento, o gemido já era insuportável. Poderiam ter feito isso antes. Porque 40 anos eles padeceram. Mas não fizeram. Se calaram diante do jugo do diabo. Se calaram diante do que o diabo estava ali a fazer. Os egípcios ali, usados pelo diabo mesmo ali, fazer com eles. Só quando eles não suportaram mais, foi que eles despertaram para clamar a Deus. Desperte hoje, meu amado. Pare de ser aquele cristão que só vai para a igreja arrastado, que só vai para a igreja se alguém for buscar. Pare de ser esse cristão que por qualquer coisinha desanima, porque qualquer coisinha não vai mais para a igreja. Pare de olhar para homens, para de olhar para exemplos de pessoas que não servem a Deus. Estão até servindo lá dentro da igreja, mas estão servindo o homem, a Deus não. Pare de olhar para maus exemplos, pare de olhar para quem está caindo, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Os nossos olhos têm que estar no Senhor, têm que estar na sua palavra, que é fiel, é verdadeira, que nunca há de passar sem se cumprir. Ela vai se cumprir. Pare de ser um cristão mimimi, porque ouviu uma palavra dura que veio do altar. Eu não vou voltar mais aqui. Pare com isso, meu amado. Pare. É tempo de você crescer, é tempo de deixar de ser menino e começar a ser adulto na fé. Sua salvação não depende do seu pastor, não depende da sua igreja, não depende do irmão que caiu. Salvação depende unicamente de você. De você. Essa situação dentro da sua casa depende de você. Não depende do pastor da tua igreja, não depende da tua igreja, não depende de oração dos outros, não depende nem de Deus, depende de você. Depende de cada um de nós.
nos levantarmos, como o povo de Israel fez, e clamarmos a Deus. E clamarmos a Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Você viu aqui, Moisés foi lá. E Deus diz assim, só para completar, né? Versículo 8. Portanto, desci, veja o que Deus disse, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para os fazê-los subir aquela terra, uma terra boa, larga e uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja, Deus disse, eu vi a exaustão, eu vi o clamor, eu vi tudo. Eu tenho algo bom para eles, preparado para eles. Uma terra que emana leite e mel. Meu amado, Deus tem uma terra boa. Preparado para a sua família, preparado para você, preparado para a sua geração. Mas nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos clamar, nos fazer conhecido e também fazer Deus conhecer as nossas lutas. Porque aqui Deus fez isso. E o povo se fez conhecido de Deus quando clamaram ao Senhor. E Deus conheceu também, eles fizeram conhecer as suas dores ali para Jesus. Nós vamos clamar agora nesta tarde, meu amado. Eu não sei qual é a área da tua vida que o diabo tem te escravizado, tem te mantido cativo, eu não sei. Se é a tua vida financeira, se é a tua família, se é o teu casamento, se é a tua saúde, eu não sei. Mas eu sei de um Deus que quando o seu povo clamou, ele ouviu. E mandou imediatamente um libertador. Desceu para resgatar o seu povo. Eu creio num Deus que ouve orações, que se você clamar, ele responde. Ele disse, clama a mim e responder-te-ei. O povo de Israel clamou e Deus respondeu. Conheceu o sofrimento daquele povo. Ouviu o seu clamor. E Deus quer ouvir o nosso clamor nessa tarde. Amém? Então, se o diabo tem te oprimido em alguma área dessa vida, tem te mantido escravo, cativo, seja na tua saúde, seja na vida financeira, seja no teu casamento, seja na vida dos filhos, se você clamar nessa tarde, com toda a fé que há no teu coração, Deus ele vai te responder e vai preparar a terra que emana leite e mel para você. Ele vai trazer a solução, a paz que você precisa, a cura que você precisa, a restauração no seu casamento que você precisa, a salvação da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer o Neto, a IGD que entrou, a Igreja da Graça, e também a Elaine que está aqui. Meu amado, vamos entrar na presença de Deus agora? Vamos orar? Vamos colocar em prática essa palavra? Porque a fé sem as obras é morta. Então nós já conhecemos a vontade de Deus, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Era a vontade de Deus que o povo saísse daquele sofrimento? Era, mas o povo não clamou. Quando o povo clamou, Deus respondeu. E Deus vai nos responder nessa tarde, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, está aqui a tua palavra. A tua palavra que é fiel, que é verdadeira e que não volta vazia. Eu sei que esta palavra teve um endereço. Eu sei que essa palavra falou ao coração daqueles que estavam aqui. Daqueles que vão ouvir, vai falar muito mais. Como o Senhor falou no meu coração. Meu Pai, nós temos que clamar. Meu Deus, é através do clamor que nós fazemos conhecido do Senhor. Que nós expomos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades. É através do clamor, meu Pai. E nessa tarde nós entramos na Tua presença, Jesus. Apresentando cada vida que está aqui. Apresentando cada vida que vai assistir esse vídeo, meu Pai. Que essas almas sejam alcançadas. Que essas almas sejam alcançadas pela Tua palavra.
Porque a tua palavra, meu Deus, quando ela vem, ela nos liberta. Liberta do engano do diabo, da prisão do diabo, daquilo que Satanás tem nos mantido preso. Meu Pai, nessa tarde eu clamo ao Senhor, meu Pai. Eu clamo pela minha casa, pela minha família, pela vida dos meus irmãos. Eu clamo, meu Deus, por estas vidas que estão aqui. Pai, para as vidas que vão assistir esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, meu Pai. Desça nesta tarde, meu Pai. Se faça, meu Deus, conhecido e que nós possamos nesta tarde nos fazer conhecido pelo Senhor, meu Pai. Apresentando, meu Deus, tudo que Satanás tem agido, meu Pai. Dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, meu Deus, na vida dos nossos filhos, no nosso ministério, meu Deus, na vida dos nossos, meu Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor ouviu o clamor do seu povo, meu Pai. E o Senhor desceu para nos livrar. Desça nessa tarde, meu Deus, com o teu poder. Que o teu poder desça nessa tarde, quebrando todo o jugo do diabo, lançando por terra toda a ação do inimigo. E eu digo, Satanás, pegue todo o teu jugo, toda a tua ação maligna e saia para nunca mais voltar dessa vida. Oh, Jesus, que haja renovo. Que haja, meu Deus, a tua presença nessa tarde, nessas vidas. Que essas vidas sejam impactadas pela tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nessa tarde, se fazer conhecido por eles. Que eles venham se fazer conhecidos também pelo Senhor, meu Pai. Porque assim como o Senhor, nós queremos te conhecer, o Senhor também quer que nós venhamos conhecer a Ele, meu Jesus. Então, nessa tarde, meu Pai, que essa pessoa, meu Deus, que orou comigo, que determinou, que ela venha, meu Deus, ter a resposta do seu clamor, a resposta da sua oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, duas coisas nós temos que fazer. Primeiro, evangelista. Êxodo, capítulo 2, versículo 25. Atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Deus quer que nós venhamos conhecê-lo. Deus quer nos conhecer. Através do quê? Do clamor, da oração, da busca. Não através das murmurações, não. Das queixas. Não. Através de uma vida de intimidade com Ele. Deus quer nos conhecer. E segundo, porque conhecia as suas dores, Deus também quer conhecer as nossas dores. Ah, Deus não quer saber do meu sofrimento, da minha luta. Deus quer, meu amado. Deus quer saber. Deus quer saber das suas vitórias, mas Ele também quer saber das suas lutas, das suas dificuldades. Ele quer sim. Se coloque diante dele, porque Ele quer saber sim. Amém? Aqueles que vêm até o Senhor, de maneira nenhuma, diz a sua palavra, Ele os lançará fora. Vá até Jesus. Como eu disse, pare de depender da oração do seu pastor, da oração de obreiro, da oração da irmã do plantal. Vá você à casa do Senhor. Clame com a sua boca. Clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. Amém? Mas vamos para a casa de Deus, vamos buscar a Deus, vamos nos derramar na presença de Deus. Você que está aí, que muitas vezes só vai para a casa de Deus quando alguém vai puxando, só vai puxado, igual carroça, que precisa de um boi para puxar a carroça. Não, meu amado, não. Vá, tenha bom ânimo. Talvez você se encontre desanimado, triste, mas eu estou tão triste, estou desanimado. Vá assim mesmo, sem vontade, desanimado, vá para a casa de Deus, vá ouvir a palavra, vá ser cheio da presença de Deus, vá, deixa Deus te renovar, te gerar um renovo em você. Pare de depender dos outros. É tão triste, meu amado, quando a gente vai buscar as pessoas da casa, mas vem como se tivesse assim arrastado. E muitas vezes não adianta que não vai permanecer. Tem gente que acha, não, vamos trazer o povo. Trazer, aí traz, mas não permanece, não se firma. Porque tá vindo arrastado. Tá vindo obrigado. Tá vindo porque o obreiro foi olhar, insistiu até zucrinar. Sabe aquela pessoa que tu importuna tanto que a pessoa, eu vou, quer pra ver se essa pessoa para de me importunar. Vai, mas a vida da pessoa não muda. Porque Jesus disse que não é por força nem por violência, é pelo Espírito.
Se o Espírito Santo não convencer aquela pessoa da situação que ela se encontra, que ela precisa buscar Deus, que ela precisa se voltar para Deus, que esse fardo que ela está levando é do diabo, não é de Deus, que Deus tem uma terra boa que manda leite e mel para ela, que Deus tem o melhor para ela, que Deus quer mudar a vida dela, ela vai continuar nessa vidinha aí. Ainda vai dizer que é Deus que está permitindo. Ainda vai dizer que é Deus que está querendo que seja assim mesmo. É provação. Provação eu não, meu amigo. Eu tô ali buscando a Deus, me colocando na presença de Deus. Porque Deus diz que ele veio trazer vida. E vida com abundância. Não vida miserável, de escassez, não. Não aceite, meu amado. Faça uma escolha na sua vida. Como eu disse hoje uma amiga minha, eu estava falando para ela, que prosperidade não depende só de força de vontade e de intelecto. De aprendizado, não. Ah, é porque eu tenho muita experiência. Tem gente que tem experiência, é esforçado, não sai do local. Não, não depende só disso. Porque tem muito ímpio esforçado, inteligente e que não prospera. Não prospera. Por quê? Não é inteligente, não é esforçado? Não basta só isso. Nós temos que ter a presença de Deus. Temos que ter isso aqui, ó, a palavra de Deus como fundamento para a nossa vida. Para nos firmar nela. Ela que é a rocha inabalável. Quem quer prosperar, quem quer vencer na vida, precisa obedecer o que está aqui escrito. Precisa fazer como o Senhor ordenou. Veja Pedro. Pedro tinha experiência e era esforçado. Mas o esforço e a experiência de Pedro fizeram Pedro voltar, lançar a rede a noite toda e não pescar nada. O que foi que mudou? Quando Pedro voltou para lançar a rede, o que foi que mudou? Não, ele continuou lançando a rede e ele foi alto mar. Foi o esforço dele, foi esforçado, voltou de novo. Mas o que foi que mudou? A palavra. Pedro creu na palavra que saiu da boca de Deus. A palavra de Deus, revelada ao coração de Pedro, fez Pedro prosperar. Não foi a experiência de Pedro, nem o esforço de Pedro. Foi a palavra que saiu da boca de Deus. Deus disse, assim é a minha palavra. Quando sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então nós temos, como é que nós prosperamos? Prosperidade é dom de Deus. É o que diz a Bíblia. É dom de Deus. Se é um dom de Deus, eu tenho que fazer o quê? Buscar em Deus. Eu tenho que buscar nele. Então a prosperidade está aqui. É a obediência. Pedro obedeceu. Você pode ter experiência, você pode ser uma pessoa esforçada. Mas se você é uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, você não prospera. Não há prosperidade. Por isso que Deus disse, melhor obedecer do que sacrificar. Veja o povo de Israel, anos e anos sacrificando ali. No Egito, ali, morrendo ali, sendo açoitado, humilhado. Quando aquele povo se voltou para Deus, se fez conhecido do Senhor, buscou a Deus, a situação mudou. A situação mudou. Aquele jugo caiu por terra. E o que estava diante deles era uma terra boa que mana leite e mel. Meu amado, sem Jesus, nada podemos fazer. Isso foi o próprio Jesus que falou. Sem mim, nada podereis fazer. Não tenta vencer com a força do seu braço, com o seu intelecto, com a sua inteligência, porque você não vai conseguir. Se Jesus não estiver à frente da nossa vida, guiando nossos passos, nos dando a direção como ele deu a Pedro. Pedro, lançai a vossa rede da banda direita lá. Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Eu não vou lançar a rede sobre o meu conhecimento, sobre o que eu acho, que eu vou lançar sobre a tua palavra. Lance, meu amado, sobre a palavra de Deus, a tua vida. Comece a obedecer o que está aqui, que ela vai mudar, em nome de Jesus. Amém? Fique com esta palavra. Você que orou comigo, que você clamou, foi sincero com Deus, creia que essa situação, Deus já está a fazer um grande rebuliço. E esse mal já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até lá.